Questão 12. Localize a imagem de cada um dos números reais 5π sobre 3 e 3π sobre 4 na circunferência trigonométrica. Em seguida, forneça o cosseno de cada um deles. Então, primeiro, ele quer que eu localize esses pontos na circunferência. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber quanto equivale cada um desses pontos? Se eu souber quanto equivale em ângulo, fica mais fácil, né? Para eu saber o local dele. Então, vou transformar para ângulo. 5π sobre 3. Aí vai ficar 5 vezes π é 180. 180 sobre 3. Aqui ficou 5 vezes 18 para dividir para 3. Ficou 6 e repete o zero. Então, ficou 5 vezes 60, que deu 300. 5 vezes 6, 30 e repete o zero. Então, 5π sobre 3 é 300 graus. Vamos achar o outro. 3π sobre 4. 3 vezes 180 sobre 4. Aí ficou aqui, olha. 3 vezes 180 dividido por 4. 18 para dividir 180 dividido por 4 vai dar 45. Vai dar 45. 45 com 45 é 90, com mais 90 é 180. Então, aqui deu 45. Quando vocês fizerem a continha no papel, 180 dividido por 4. Então, 45 vezes 3 vai dar 135. 135 graus. Então, 3π sobre 4 é 135. Agora fica fácil para eu colocar eles aqui na circunferência trigonométrica. Aqui é x, aqui é y, aqui é o cosseno e aqui é o seno. Então, olhe, 330. Eu sei que aqui é 0, aqui é 90, aqui eu sei que é 180, aqui embaixo é 270 e aqui é 360. Então, se eu tenho 300, 300 vai estar depois de 270. Então, 300, digamos que esteja mais ou menos aqui. Eu não vou saber o local exato e ninguém vai saber. 300, está aqui. E agora, quanto é o outro? 135. 190 está aqui, 180 está aqui, 135 vai estar mais ou menos aqui. Então, vai ser 135 graus. Então, eu já localizei os dois. Já sei onde é que os dois estão. O que é que ele pede aqui? Em seguida, forneça o cosseno de cada um deles. Olha, ele quer o cosseno de cada um deles. Então, ele quer o cosseno de 135 e o cosseno de 300. Só que eu não tenho o cosseno desses números. Eu só tenho o cosseno dos ângulos notáveis. Só tenho o cosseno dos ângulos notáveis. E eu tenho também o cosseno dos ângulos que cortam o eixo. Olha, o cosseno dos ângulos que cortam os eixos. Vejam, que a gente deduziu, olha. O cosseno de 0, de 90, de π, de 270 e de 360. Aí a gente tem, e tem como deduzir. Mas de 300, ou de 135, vou achar primeiro de 135. Eu não tenho. Então, como é que eu faço? Então, eu vou achar um simétrico de 135. 135 está aqui. Eu quero um simétrico dele aqui no primeiro quadrante. Eu quero ver se eu encontro um simétrico, para ver se é 30, se é 45 ou se é 60. Então, lembra-se que 130, eu tenho que pegar uma fórmula, né? Se um ângulo está no segundo quadrante, eu quero o simétrico dele aqui no primeiro quadrante. Aí lembre-se que a gente tem que utilizar as fórmulas. Olha, quando o ângulo está no segundo quadrante, eu uso essa fórmula. P igual a π menos A. Então, aqui vai ficar P igual a π menos A. Esta é a fórmula.
porque o ângulo está no segundo e eu quero um simétrico do primeiro. Então, vamos lá. Lembrem-se sempre que P vai ser 135, que é igual a π, que é 180, menos A. A é o que eu quero, olha. Lembre-se que A é sempre um ângulo do primeiro quadrante, não foi isso? Observem aqui, olha. A gente viu que A vai ser um ângulo do primeiro quadrante. E P vai ser um ângulo aqui do segundo, do terceiro, do quarto, não foi? Olha, aqui pelo outro desenho, olha. A é do primeiro e P é sempre um ângulo aqui do quadrante. Então, no lugar que ele tiver, no quadrante, eu tenho que pegar a fórmula certa. Então, vamos lá. Menos A. Aí, olha, esse A está negativo, vem positivo. A, que é igual a 180 menos 135. Está positivo, vem negativo. Então, A vai ser igual a 135, ou 180 menos 135. 135 com 5, 40. Com 40, 80. Então, vai ser 45 graus. A é 45 graus, olha, esse A aqui. Então, o simétrico é 45. Eu quero o cosseno, né? Então, o cosseno de 45 graus vai ser igual, perdão, ele me deu foi 135, que foi 5π sobre 3. Então, o cosseno de 135 graus vai ser igual ao cosseno de 45 graus. Os cossenos serão iguais. Aí eu vou olhar aqui, pessoal, olha. Quanto é o cosseno de 45 graus? Olhando pela minha tabela, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui vai ser raiz de 2 sobre 2. Vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Agora, vai ser positivo ou vai ser negativo, minha gente? Lembre-se que o cosseno tem o valor positivo ou negativo. Vai ser positivo, porque eu estou em 135. Quando eu puxo para cá, eu acho o cosseno aqui, olha. Esse pedaço aqui, perdão. Eu estou aqui em 135, aí eu puxo para cá, olha. Quando eu puxo para cá, porque é cosseno, pessoal, o eixo do cosseno é esse. Quando eu puxei para aqui, eu encontrei esse cosseno aqui. Então, não vai ser positivo, vai ser negativo, né? Olha, o cosseno é esse pedaço, olha. Então, o cosseno vai ser negativo. Então, o cosseno de 135 é igual ao cosseno de 40, é igual a menos o cosseno de 45. Só precisa colocar um negativo aqui, olha, que é menos raiz de 2 sobre 2. Então, colocando aqui, olha, o cosseno de 5π sobre 3 é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Agora, eu vou encontrar o cosseno de 300. Olha, cosseno de 300. Só que eu não tenho cosseno de 300. Do mesmo jeito, olha, eu tenho cosseno de 30, 45, 60. Eu tenho também o cosseno de cadê eles aqui? Dos ângulos que cortam. Tá aqui. Não, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho a folha certa. Achei. Eu tenho aqui o cosseno de 90, né? 0, 90, 180, 260 e 360. Eles estão aqui. São os que cortam o eixo. Esses cossenos eu tenho. Mas cosseno de 300 não. Mas eu sei que 300, pessoal, vai ser um do... Olha, 300 vai ser um do primeiro quadrante. Eu tenho que achar um simétrico aqui, ó, no primeiro quadrante, olha, a 300. Eu tenho que achar aqui, olha. Então, esse eu vou chamar de A. Eu quero saber o valor de A, que é simétrico a 300.
E como é que eu faço para eu achar esse simétrico? Eu tenho que utilizar a fórmula correta. Observe que 300 está no quarto quadrante. Então, se eu tenho aqui um ângulo no quarto quadrante, olha, no quarto quadrante, e eu quero encontrar um simétrico no primeiro, eu tenho que usar essa fórmula, P igual a 2π menos A. Então, vai ficar aqui, olha, P, não, agora eu vou colocar assim, cosseno de 3π sobre 4, é isso que eu estou querendo. Então, aqui vai ser P, que é igual a 2π menos A. Eu quero o simétrico de 300. Simétrico de 300 graus. Então, vamos lá. Quem é P? P é o 300. Então, ficou 300, que é igual a 2π menos A. A é o que eu quero. Então, não vai ser 2π, viu? Eu já vou substituindo. Vezes 300, 180, agora 360. Vezes 180. Menos A. Então, aqui, vou resolver essa multiplicação, olha. Então, aqui ficou 300, que é igual a 180 vezes 2, 360, menos A. Agora, esse A está negativo, vai vir para o primeiro membro positivo, o 300 repete, 360 repete, 300 está positivo e negativo. Então, aqui, A, que é igual a 360 menos 300, 60 graus. Então, eu sei que o A aqui foi quanto? 60 graus. Então, o simétrico de 300 é 60 graus. E agora, eu tenho o cosseno de 60? Agora sim, né? O cosseno de 60 eu tenho. Quanto é o cosseno de 60? 1/2. Tá vendo aí? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó. Cosseno de 3π sobre 4, que foi dado na questão, é igual ao cosseno de 60 graus, igual ao cosseno de 60 graus, que vai ser igual a quanto? 1/2. Agora, será que vai ser positivo ou negativo? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, olha. 60 graus está aqui no primeiro quadrante, olha. Quando eu puxo o cosseno aqui, olha, eu acho um número o quê? Eu acho um número, perdão, eu tenho que vir aqui para o 300. 300 está aqui. Quando eu puxo para o cosseno, eu acho o valor positivo. Então, observe que eu não vou pegar o 60, eu tenho que pegar o ângulo que foi dado, que foi 300 graus. 3π sobre 4, a gente viu que é 300 graus. Quando eu puxo para o cosseno, eu acho positivo. Então, aqui está certo, positivo. Então, aqui vai ficar assim como foi dado na questão. Ele quer o cosseno de 3π sobre 4, que é igual a 1/2. Com isso, a gente encerra essa questão 12. Localizei o ponto na circunferência e depois eu calculei o valor do cosseno dele.